pessoal, tudo bom? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal, dessa vez fazendo um review do notebook Dell Gamer A30P, ok? Ele está aqui, vou mostrar para vocês alguns detalhes. Evidentemente que existem alguns outros reviews no YouTube, querendo pesquisar, pesquisem, mas nós queremos trazer alguns detalhes, algumas informações que talvez não tenha nos outros reviews e que possa complementar as características desse notebook, ok? Eu vou mostrar para vocês as características e logo após nós iremos fazer alguns comentários que podem ajudar você se você quiser comprar esse notebook ou você quiser fazer uma escolha por algum outro semelhante, ok? Então, vou mostrar as características e logo após estarei fazendo alguns comentários. Então, pessoal, o notebook vem dentro desta caixa aqui, ok? Aqui, nessa aqui vem a bateria. Aqui o guia, o manualzinho. Nós temos aqui o termo de garantia. A bateria dele é uma bateria um pouco mais robusta, maior do que estamos acostumados nos notebooks padrões que vendem por aí, ok? Esse cabo, ele vem com um LEDzinho aqui na ponta que fica azul, uma luz azul, fica muito bonito. E por fim, temos aqui o notebook, ok? Então vou ler para vocês aqui as especificações dele, para vocês entenderem a configuração que ele possui, ok? Então ele é um Dell modelo i15 7588 A30P. Existem outros computadores, outros modelos da série G7, o A10P. A diferença é que o A10P é Core i5, tem 8 GB de memória RAM e não tem o SSD. O A20P ele tem o SSD de 128 GB, tem memória RAM de 8 GB. E o A30P, a diferença, eu estou enfocando as diferenças, ele já é um pouco mais robusto no que diz respeito à memória RAM, que é 16 GB, e o SSD, que é de 256 GB, ok? E tem ainda uma outra versão, que é a mesma coisa do A30P, com a diferença que a placa de vídeo dele é uma 1060, ok? Uma GTX 1070. Então, continuando aqui, falando desse notebook, do A30P, ele vem com Windows 10, Core i7 de 8ª geração. O Core i7 é 8750H, o H é de alta performance, porque você vai também encontrar notebooks com processadores com terminação U. O U ele está mais voltado para a economia de energia. Ele tem uma memória cache de 9 MB. A memória cache possibilita que seu notebook, seu processador, ele processe informações de modo mais eficiente. Ele possui 2 GHz, 2,2 GHz até 4,10 GHz. Ele possui memória RAM, como já falei para vocês, 16 GB. SSD. O SSD é um tipo de HD, como se fosse um HD, só que mais moderno e mais veloz no seu processo de gravação de dados. Tem o SSD de 256 GB mais 1 TB de armazenamento de HD. Então ele tem um bom espaço de armazenamento, uma boa capacidade de armazenamento. Tem uma placa de som Waves Max Audio Pro. Placa de vídeo, como falei para vocês, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti com 4 GB de memória dedicada. Tem placa de rede, né? Tem a entrada da RJ45. Ele não vem com drive de DVD, e a maioria dos notebooks não vem mais com o DVD embutido. Tem conexões USB, que eu vou mostrar para vocês agora. Leitor de cartão, o teclado é retroiluminado, tem Bluetooth, vem com o Microsoft na versão de teste, 30 dias. E é isso.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui as características dele. Vou ver se dá para mostrar direitinho aqui no vídeo, ok? Então veja. Desse lado aqui você vai ver a trava de segurança, a porta de entrada do carregador, o cabo RJ45. Aqui é interessante que esse aqui é um pouco diferente. Isso aqui é adaptável, tá vendo? Quando você coloca o cabo, isso aqui ele desce um pouquinho. Entrada USB e o leitor de cartão de memórias. Aqui na frente temos um LEDzinho. Desse outro lado, nós teremos a entrada para fone de ouvido, duas portas USB, uma porta Thunderbolt tipo C. Essa porta Thunderbolt tipo C, ela tem uma maior capacidade de transferência de dados, maior velocidade. E uma entrada HDMI, ok? Aqui na parte traseira, ele vem com essas saídas de vento, de ar. Tem um símbolo G7. Aqui na parte de cima, você vai encontrar o símbolo da Dell. Na parte do fundo, você vai ter aqui os dois coolers. Porque ele vem com duas ventoinhas, porque o processador dele esquenta relativamente. Então, como é de alta performance, ele precisa de mais poder de resfriamento. Na parte de dentro, você vai perceber que ele é um notebook com tela anti-reflexo, ok? Tá percebendo? Ela é anti-reflexo, isso traz mais conforto para você fazer suas atividades. Ele incomoda menos a vista do que os outros normais. Tem um webcam 720p e ele pesa aproximadamente 2,6 kg. Ele é um pouco mais pesado do que os notebooks convencionais, ok? Agora, pessoal, a carcaça dele é robusta. Algumas pessoas falam nos reviews, isso é verdade. Quando você aperta aqui, como nos outros notebooks, ele não afunda. Então, alguns dizem que isso aqui é de plástico, mas ele é bem resistente. Eu acho que deve ter algum reforço aí por baixo, ok? Então, a carcaça dele é mais resistente. Isso compensa na questão do peso. Você vai ter um pouco mais de um incômodo na questão de segurar ele, de carregar para os lugares. É um pouco mais pesado, mas eu acho que não chega a incomodar, vale a pena. No entanto, sua carcaça é mais resistente. Outra questão que até me incomodou um pouco é que ele tem teclado padrão internacional, ou seja, não vem o C cedilha, ok? Estão vendo aqui? Aqui deveria ser o C cedilha, mas ele não vem, ok? Mas eu vou ensinar no outro vídeo como você adaptar o teclado padrão internacional para o ABNT2. Você vai fazer algumas adaptações se você gostar. Eu mesmo vou fazer algumas adaptações para o meu, porque eu prefiro digitar no padrão ABNT2, porque eu acho que o C cedilha aqui dá muito maior agilidade para você digitar. O teclado é retroiluminado. Eu vou ligar aqui o notebook para vocês verem que ele acendeu a luzinha. A inicialização dele é bem rápida, que daqui a pouco vocês vão ver que ele já vai estar em pleno funcionamento. Muito rápido. Vou colocar aqui minha senha. Já foi, tá vendo? Muito ligeiro a inicialização dele. E é isso. Então, eu vou desligar aqui a luz do celular para vocês verem o brilho do teclado. Olha. Olhando de cima, o brilho é um pouco menor, ele brilha. Mas quando você olha de perfil, é porque você vai ver que a luz fica bem mais bonitinha, né? Mas de cima fica um pouco tanto que comum, não é tão brilhante, mas talvez seja bom porque não vai incomodar suas vistas quando você estiver no escuro, ok? Eu vou apagar a luz rapidinho só para mostrar para vocês o teclado retroiluminado no escuro, ok?
Então, se você for participar de uma jogatina, numa sala que seja escura, vai dar para você ver perfeitamente o teclado por causa da iluminação dele, ok? Inclusive dá para digitar tranquilamente. Aí, como eu falei para vocês, ó, quando vocês olham de cima, ele tem um brilho assim, no escuro ele fica mais nítido. De manhã você não percebe essa cor azulzinha dessa forma toda. Quando você olha de perfil, você consegue enxergar as luzes bem bonitinho o teclado. Aqui é o carregador, certo? Aqui é o LEDzinho que eu falei para vocês, que ele fica com o LEDzinho aceso. Tá ok? É isso. Então eu vou agora voltar para falar o porquê eu comprei esse notebook, as ponderações que eu fiz, porque talvez eu possa assim ajudar você. Então, pessoal, o que me levou a comprar esse notebook? Então, eu queria comprar um computador que fosse de alto desempenho. Meu computador atual, o Ace, né? Ele é um Core i3, já estava velhinho, todo quebrado. E então quis comprar um computador, então quis investir num computador melhor. Queria comprar um Core i7. Só que quando eu fui pesquisar, o Core i7 da sétima geração, ele tem um desempenho muito inferior ao Core i5 da oitava geração. Então eu não queria um Core i7 da sétima geração. E eu comecei então a procurar um Core i7 da oitava geração com a letra U no final. Só que os preços não baixavam. Estavam em torno de 3.000, 3.500. E eu achei muito caro. Então comecei a olhar os notebooks gamers. De todos também achei caro, né? Porque 4.000, 5.000 reais é um valor muito considerável para se dar num computador. Mas esse computador aqui, ele estava na promoção. E aí eu achei que, em comparação aos outros notebooks Core i7 com a letra U, né, voltado para a economia de energia, esse que voltado para o alto desempenho, estaria tendo um bom custo-benefício, porque ele tem alto desempenho, ele tem uma placa de vídeo de 4 gigas, enquanto os outros têm 2 gigas. Então eu pesei na balança e decidi comprar esse aqui, porque ele vem com um desempenho melhor do que os demais. Então, em resumo, gostaria de destacar o seguinte: os pontos que poderiam ser tidos como negativos por algum. O peso, ele pesa cerca de 2,6 kg, um pouco mais pesado do que os outros notebooks normais. Ele aquece razoavelmente quando você está fazendo tarefas pesadas, jogando jogos pesados ou editando vídeos. Ele pode esquentar um pouco, as ventoinhas vão ser acionadas. Esse foi um dos pontos que me levou a pensar ao comprar ele, porque eu via pessoas falando sobre isso. No entanto, pelo que eu pesquisei, os outros notebooks, até os mais modernos, eles também esquentam do mesmo jeito. Então, é uma característica do próprio tipo de notebook. Outra coisa interessante que você pode analisar, que poderia ser negativo, seria o teclado que vem no padrão internacional. Ele não tem um C cedilha. Isso pode atrapalhar um pouco na hora da digitação, o desempenho na digitação, porque o C cedilha, para quem já está acostumado, incomodaria. Para mim, incomoda. O que foi que eu fiz? Eu estou usando o ABNT2 mesmo, fiz algumas adaptações, congestão onde ficam as teclas, então ficou fácil. Eu utilizo ele normal como ABNT2. Eu acho que vale a pena. Não chegaria a ser um problema o teclado padrão internacional, porque dá para você fazer essa adaptação ou até se adaptar a digitar num teclado padrão internacional. A bateria poderia ser removível, mas talvez por conta da própria estrutura do notebook não seja possível. Porque a bateria removível vai possibilitar que você, em algum momento, quando você for utilizar apenas em casa, sobre uma mesa, retirar a bateria e ficar utilizando sem ela para que ela não fique viciada rápido. Alguns pontos que poderiam ser positivos seria ela possui uma boa captura de áudio, o microfone é legal, ela tem ele tem um bom sistema de som, um bom volume de áudio, a placa de vídeo de 4 gigas, uma boa placa de vídeo, razoavelmente boa, processador de 8ª geração com 9 MB de memória cache.
Ele também tem uma tela anti-reflexo. O teclado dele é retroiluminado, então se você for utilizar ele no escuro, você vai conseguir enxergar as letras tranquilamente. E além de tornar o notebook um pouco mais bonito, a carcaça é mais resistente. Enfim, seria basicamente esse o resumo. Então, falando agora de ponderações na hora de comprar um notebook, vou deixar aqui algumas dicas para vocês na hora de vocês escolherem um notebook. Então, vejam, o que é que eu percebi quando eu estava pesquisando? Por exemplo, um processador de nona geração, ele é bem superior ao de oitava e também ao de sétima. Então, se você, por exemplo, for comprar um notebook, você vai precisar analisar o seguinte: o quanto você vai poder pagar, até que preço você pode pagar. E aí, analisando dentro desse preço, você vai escolher notebooks dentro do desempenho do melhor, que tem o melhor desempenho. Por exemplo, você vai querer comprar um notebook Core 5, mas talvez tenha um Core 3 de oitava geração ou nona geração e o Core 5 de sétima geração. É bem possível o Core 3 de oitava e nona geração superior ao de sétima geração, Core 5. Já um Core 7 de sétima geração, ele chega a ser bem inferior a um Core 5 de oitava geração ou até de nona geração. Então você precisa fazer essa ponderação. Escolher o processador, mas tem um outro notebook que tem um preço aproximado do que você está utilizando, que seja um gamer, voltado para o alto desempenho, com H no final do processador, tem um nome no final, tem um H ou um U. O que tem H ele vai ter um melhor desempenho do que o U, porque o U é voltado para a economia de energia. Então, a depender do preço, vale a pena você investir no outro notebook. Outra questão que você deve analisar é se ele possui um SSD. Um SSD é um tipo de HD que torna o processamento de dados mais rápidos. Então, se você tiver um notebook com SSD e a diferença não for grande, opte por isso. Se o notebook tem placa de vídeo dedicada, isso vai ajudar quando você for jogar ou editar vídeo. Então, a placa de vídeo dedicada vai te ajudar também. Então, você faça essa ponderação. Outra coisa que você deve analisar ao você escolher um processador é o seguinte: olhe a quantidade de memória cache, compare, e também a velocidade de rotação, que é descrita em gigahertz, GHz. Quanto maior, mais rápida a rotação, maior será o seu desempenho. Analise essas questões quando vocês forem comparar um notebook Core 3, Core 7 ou Core 5. Analisem e vejam se vale a pena. Então, é sempre uma ponderação. Por exemplo, quando eu fui comprar esse notebook, eu tinha um da Acer com uma placa de vídeo melhor, mas o processador era de sétima geração, então eu preferi esse da Dell. Você vai comprar, por exemplo, quando eu fui comprar esse, tinha notebooks da G5 da Dell com um processador de nona geração com uma placa de vídeo melhor. Porém, a diferença de preço desse aqui que eu comprei para um G5 da Dell chegava a R$1.000 a diferença. Então, eu achei que não valeria a pena para o uso que eu vou fazer. Eu vou usar ele mais para tarefas normais, editar vídeo e algumas outras coisas do tipo. Então não valeria a pena, mas o da Dell G5 ele está muito mais bonito, mais eficiente, com maior desempenho. Então você precisa fazer essas ponderações. Fui comprar esse Core i7 com alto desempenho gamer, porque eu comparei com os Core i7 de oitava geração, voltada para a economia de energia, é praticamente o mesmo preço, então eu preferi este aqui. Então sempre faça essas ponderações, analisem processador, que já falei para vocês, quantidade de memória RAM, se existe placa de vídeo dedicada, se a tela é Full HD ou não, se ela é anti-reflexo ou não. E aí, comparando todas essas características e o preço entre um e outro, você faz suas ponderações. Às vezes não vale a pena você pagar um preço mais caro em um notebook se você não vai ter um uso que exija isso dele. Então faça sempre essas ponderações que você vai fazer uma boa escolha. E aproveitem também as promoções. Vou deixar aqui no link, aqui abaixo do vídeo na descrição, um link de uma lojinha que a gente pode criar no Magazine Luiza, no Magazine Você. Você compra por lá e o Magazine Luiza que entrega. Como se estivesse comprando no Magazine Luiza, você vai estar me ajudando. Outra coisa que eu também uso muito é no site das Americanas, Shoptime, Submarino. Às vezes eles têm um cashback, o dinheiro que eles dão de volta se você pagar com o aplicativo da AME. É um aplicativo bem legal. Vou deixar aqui também o link para vocês, se vocês quiserem
instalar esse aplicativo no celular de vocês. Às vezes o cashback chega a ser bem alto. Por exemplo, eu acho que eu recebi nesse aqui de cashback R$ 170 nesse notebook. Então vale a pena. Então vocês pesquisem todos os sites no Magazine Você, no Americanas. Se for a melhor opção, vocês escolham sempre pelo menor preço e o mesmo produto, né? Compare o produto. Se o produto estiver mais barato no lugar, evidentemente você vai comprar lá. Então isso vai te ajudar bastante, ok? Vou gravar outros vídeos falando como converter o teclado ABNT ou o teclado na versão internacional para o padrão ABNT, como a gente pode fazer essa adaptação. E também como você colocar acento, cedilha e teclado na versão internacional. Então, até a próxima e aguardo vocês.